Fala galera, Leanderson Lima na área e hoje é dia de entrevista aqui no nosso canal, direto dos estúdios do canal do Leanderson Lima, e é para trazer um tema muito especial que tá rolando muita polêmica nessa Copa do Mundo, porque o Catar tem uma série de questões aí que levantam sempre a bola, né, dos direitos humanos, da comunidade LGBTQIA+, não sei se eu falei certinho. Falei certinho? E assim, eu acho que é uma discussão muito importante e é uma discussão que a gente tem que trazer aqui para o mundo do esporte para entender um pouco mais e principalmente assim, para trazer opinião de quem entende. Então, estou aqui hoje nos nossos estúdios com Lidiane Cavalcante. Lidiane Cavalcante, se apresente aqui para a nossa audiência, para te conhecer melhor, porque ela é autoridade no assunto. Contigo a palavra, Lidiane. Olá, pessoas, tudo bem? Primeiro, imensa satisfação estar aqui, não é? Parabenizá-lo por trazer essa tratativa tão importante, um tema tão desafiador. Eu sou Lidiane Cavalcante, sou professora pesquisadora da área de diversidade sexual e saúde mental da Universidade Federal do Amazonas e também sou ativista de direitos humanos, membro fundadora da ALMAS, Articulação de Mulheres Homoafetivas e Aliadas, e coordenadora estadual da Associação Brasileira de Famílias Homotransafetivas. E sem contar também que a Lidiane tem um currículo acadêmico enorme, né, Lidiane? Fala um pouquinho aí, porque assim, hoje em dia muita gente quer dar opinião sobre tudo, mas nem sempre as pessoas têm aquela habilitação, né? Fala um pouquinho aí também da tua vida acadêmica. Pois é, eu sou da área de serviço social, formada em serviço social, mestre em serviço social e sustentabilidade da Amazônia, defendi uma dissertação de mestrado sobre diversidade sexual, defendi uma tese de doutorado no programa de Sociedade e Cultura da Amazônia, também da Universidade Federal do Amazonas, também trazendo a temática da diversidade sexual, que eu estudo sobre esse tema desde 2004, né? E estou finalizando agora um pós-doutorado pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, onde eu trabalho em saúde mental e autocuidado. E no bojo desse autocuidado também sobre a população LGBTQIA+. É isso aí, cara. Um currículo pesadíssimo, né? E também aqui faço questão de dizer com muito orgulho que ela é minha irmã, cara. Então, mas antes eu quis que ela apresentasse aí todo esse vasto arsenal que ela tem aí para discutir o tema, porque aqui, como vocês sabem, no nosso canal a gente gosta de prezar, né, pela fonte, realmente pela informação bacana. E vamos falar sobre o Catar, Lidiane. E o Catar está chamando a atenção do mundo justamente por conta de todas essas questões aí. E eu acho que é uma hipocrisia muito grande da FIFA. Por exemplo, a FIFA, quando tem as datas lá do orgulho LGBT, coloca a bandeirinha, faz todo aquele discurso, mas leva o maior evento do futebol mundial para um país que tem todas essas questões aí. Como é que se analisa isso do ponto de vista... É uma forma da galera só querer o pink money, como diz o negócio, ou é uma hipocrisia? Como é que se analisa isso? Eu acredito, Leanderson, que é um pouquinho de cada coisa. O turismo LGBTQIA+, ele cresce em qualquer lugar do mundo. Né? E no Catar não seria diferente. A questão é que é um país que não respeita direitos humanos para as pessoas que são migrantes, para mulheres, para a população LGBTI. Então, esse é um desafio gigante. É um país pequeno, né, que poderia ter a chance de fazer a história com mudanças, mas o que a gente está vendo na mídia, o que nós estamos assistindo, é um cenário onde eles colocam que a própria tolerância aos direitos LGBTI tem dias contados, ou seja, se resume ao período da Copa do Mundo. E isso é cruel para a gente, porque a homossexualidade, a diversidade sexual em geral, ela ainda é criminalizada em mais de 70 países do mundo. Entre esses países, nós temos o Catar. Então, a FIFA, sendo uma organização de reconhecimento global, levar a Copa para um país que não tem um mínimo de respeito aos direitos humanos, no mínimo é bem questionável, né? É verdade, bem questionável mesmo. E assim, eu acho que também aí, eu acho que cabe uma crítica, não sei se você concorda com isso, mas também as seleções, porque assim, muitas seleções agora não, a gente quer usar uma abraçadeira com a bandeira do arco-íris agora, mas peraí, ninguém decide uma sede de Copa do Mundo na semana essa semana aqui a gente vai fazer uma Copa. Não, isso foi ali, faz muitos anos que o Catar foi anunciado. E também, assim, agora eu acho que tentar fazer esse manifesto agora de cima da hora parece um pouco também
Assim, por que vocês não viram isso antes, né? Não passa isso assim por ti também? Com certeza passa por toda a comunidade LGBT, acho que passa pela humanidade como um todo, não é? Por que não reivindicar antes? Catar está se preparando há pelo menos 12 anos para esse momento. Então, a gente precisa verdadeiramente compreender que foi todo um processo histórico que se desenvolveu para que se chegasse até aqui. Eu acredito que é válida toda e qualquer forma de manifestação, mas por que somente agora, há poucos dias da Copa, não é? Então, a gente precisa, na verdade, lutar pelos direitos humanos, mas fazer isso como uma estratégia global verdadeiramente e fazer essa estratégia todos os dias, como você bem colocou no início. No dia do orgulho LGBT, que é o 28 de junho, então, não só a FIFA, como outras tantas organizações colocam a bandeirinha, não é? Mas parece-me que só vale para aquele momento, para aquele dia. Então, a LGBTfobia, ela perdura 364 dias no ano e no número de 365 a gente resolve dizer que adere, que é a favor da diversidade. Nós estamos num mundo onde muitos homicídios acontecem contra a população LGBT. O Brasil, por exemplo, é o país que mais mata a população LGBTI no mundo. Não é? Elas são vitimadas pelo homicídio e pelo suicídio. No Catar, o retrato que nós temos é que a homossexualidade vai de multa à pena de morte. E muitas dessas pessoas, elas são mortas pelas próprias famílias. Não dá tempo nem do Estado chegar, é que esse Estado que criminaliza, mas as famílias, elas têm a legitimidade para matar e o Estado não interfere. É isso, olha só, tu puxou um tema aqui importante, porque às vezes, assim, todo mundo falando do Catar porque é Copa, mas aqui, como você trouxe um dado, né? O Brasil também é um país que, apesar de não ter isso, não ter, como tem no Catar, o lance de ter uma lei, aquela coisa toda, mas o Brasil é terrível, né? Fala um pouquinho desse cenário. Sim, dos dados mundiais que nós temos, o Brasil ele está em primeiro lugar, ele está no topo do ranking, infelizmente, dos países que mais matam a população LGBTI no mundo. E dentro desse segmento, que é composto por gays, lésbicas, bissexuais, travestis, transexuais, intersexuais e outras tantas condições humanas que nós temos aí, a população transgênero é a população que mais sofre. Não é? Por exemplo, durante a pandemia, em agosto de 2020, já tinham matado mais pessoas trans do que 2019 todo. Não é? E outro dado, infelizmente, que é muito triste para a gente, é que praticamente 99% das pessoas trans que morrem assassinadas no Brasil são mulheres. Ou seja, o Brasil, além de ter esse dado de ser campeão mundial em crimes de LGBTfobia, nós somos o 5º país também em índice de feminicídio. Então, nós criticamos Catar pela tratativa às pessoas LGBT, as tratativas de direitos humanos às mulheres, mas o Brasil também ele tem um dado desafiador para ser trabalhado cotidianamente. Pois é, não adianta, é aquela coisa, né? Não adianta só falar da casa do vizinho quando você tem problemas dentro da tua casa, né? Dentro do teu país. E, Lidiane, fala um pouquinho pra gente como combater isso, né? Como fazer do Brasil um país melhor, porque eu imagino assim, a gente que quer aqui que o Brasil derrube esses índices todos horríveis, né? Pra gente poder também chegar lá fora e falar, né? Mas a gente precisa também consertar isso em casa, né? Precisa consertar isso em casa, que é muito fácil a gente verificar nos portais o grande índice de pessoas que faz as suas próprias críticas em relação ao Catar, enquanto nós temos o problema dentro de casa. A solução perpassa a desconstrução do preconceito, a desconstrução da discriminação e, sobretudo, o reconhecimento daquilo que nós chamamos de diversidade humana. Não só na perspectiva LGBTI, reconhecer a diversidade de raça, reconhecer a diversidade de etnia, reconhecer a diversidade de comportamentos, reconhecer a diversidade gigantesca que nós temos na perspectiva humana. Então, isso perpassa também a educação, perpassa a sociabilidade, perpassa eu ver o outro como um ser humano que ele é. Não é? Porque nós falamos tanto de direitos humanos, de poder estabelecer apenas um dos marcos desses direitos, que foi justamente a construção da Carta dos Direitos Universais, não é? Essa Carta da Declaração Universal dos Direitos Humanos, lá do dia 10 de dezembro de 1948, por que aquilo foi feito na década de 40? No final dos anos 40, para que a gente não repetisse os horrores da guerra. Mas nós temos uma verdadeira guerra civil dentro do país, nós temos uma verdadeira guerra contra a população LGBTI, e não é velada. Não é?
porque nós sabemos que o problema está em casa, muitas dessas pessoas que cometem esses crimes acabam que não respondem por esses crimes. E é importante dizer, não é só o homicídio qualificado, o suicídio também. Nós costumamos dizer, inclusive na academia, de viés científico, que as pessoas que cometem suicídio, elas não se matam, elas são mortas pela discriminação, elas são mortas pelo preconceito. A população LGBTQIA+, ela tem 5 chances a mais de cometer suicídio, por todo o processo de opressão e discriminação. Então, tirar a vida de alguém não é só você pegar uma arma branca, uma arma de fogo. Você pode matar alguém socialmente por meio do seu preconceito, da sua discriminação, da sua intolerância. Então, por mais tolerância que realmente a gente possa construir uma nação que não seja simplesmente tolerante à diversidade, mas que compreenda que o ser humano é inserido na diversidade. Certo. E como você analisa hoje, Lidiane, essa pauta em nível global? Como é que a gente já avançou com ela? Quais são os lugares ainda mais complicados do mundo? Enfim, fala um pouquinho sobre isso. Bom, o Brasil ele está no topo do ranking dos crimes contra a população LGBTI. Em segundo lugar vem o México, mas dos países onde a diversidade sexual ainda é criminalizada, os países do Oriente Médio são extremamente perigosos, porque tem países que, na verdade, vai dar multa, como é o caso do Catar, a prisão, as pessoas são condenadas à morte. Muitos desses países trabalham com a terapia da reversão sexual. O Catar ainda trabalha com a terapia da reversão sexual, não é? Tem países que trabalham na perspectiva da história da cura gay, como no Brasil já se tentou implementar isso pelo Conselho, pelo Legislativo, né? Tentando forçar o Conselho Federal de Psicologia a tratar como doença aquilo que é uma condição humana. Então, é importante nós reforçarmos, não se trata de uma patologia, muito já foi investigado, não há séculos, há milênios, sobre a diversidade sexual, não é? E as descobertas contemplam a afirmação de que não se trata de uma patologia, mas se trata de uma condição humana que faz parte da diversidade como qualquer outra. Então, muito ainda é preciso fazer para que a gente verdadeiramente possa avançar. Então, nos países do Oriente Médio, países como o Egito. Então, existem países que não são seguros para a comunidade LGBTI poder transitar. Então, o turismo LGBTI, ele atrai muito dinheiro. Então, por isso, talvez, né, e como uma das prerrogativas da FIFA, que se trabalha um pouco os direitos humanos na realidade do Catar, não, nós vamos trabalhar, mas isso aí tem os dias contados, é praticamente para a realização de um grande evento. Sobre a perspectiva, mas nós podemos fazer com que esse país se abra. Mas será que ele vai se abrir mesmo? Ou ele está se abrindo somente pela importância global de um grande evento, mas que depois volta tudo a ser como antes? Tem uma série de coisas ali, até no Oriente Médio mesmo, né? Por exemplo, mulher não pode frequentar estádio. E como é que é essa parte, né? Por exemplo, assim, a gente falou da população LGBT, mas a mulher também sofre horrores, né? Por exemplo, mulher no Irã não pode ir ao estádio de futebol. Hoje, inclusive, teve umas imagens ali que pegaram, mulheres indo pela primeira vez a um estádio de futebol, que é uma coisa que aqui pra gente no Ocidente nossa, é a coisa mais comum do mundo. A mulher chorando porque estava entrando no estádio de futebol, estava vendo o jogo pela primeira vez. Como é que é essa questão da mulher? É uma questão desafiadora para ser trabalhada. Nós temos países, nós temos um mundo extremamente patriarcal, ainda debruçado dentro de um machismo absoluto, não é? Então, onde as mulheres não têm direito a estudar, as mulheres não têm direito a frequentar um estádio, a conhecer uma arena, a assistir um show. Nós tivemos recentemente, inclusive vimos no jogo do Irã, a manifestação da seleção em virtude de tudo que está acontecendo contra as mulheres. Né? Uma mulher usou de uma forma que para a sociedade, a cultura da época era equivocada, usou um véu equivocado, foi detida e acabou sendo morta. Então, muitas dessas mulheres, elas são estupradas, elas sofrem violência física, psicológica, simbólica, e são países onde as mulheres não têm voz nem vez. Então, muitas vezes, urge que se pense políticas e legislações que possam proteger verdadeiramente o direito das mulheres. Agora, a gente reforça que o Brasil também tem essas problemáticas. Como eu disse, é o 5º lugar em feminicídio no mundo.
não é? Da América Latina, ele está no topo do ranking. Muitas dessas mulheres são vítimas do feminicídio. Feminicídio é quando uma mulher é morta pela sua própria condição de gênero, pela sua própria condição de ser mulher. Então, aqui a gente não pode não ter mais o problema do véu, mas se uma mulher é estuprada, ela ainda é culpabilizada pelo próprio estupro. Então, nós temos muito ainda a discutir e a crescer como sociedade na perspectiva humana. Eu não digo pela inclusão de mulheres, porque aqui ninguém pede inclusão, nós precisamos verdadeiramente do reconhecimento de tais pessoas como sujeitos, com seus próprios direitos humanos. Por isso eu acho que até cabe um Cataia aqui também, né? Cataia aqui também, muitas perspectivas, infelizmente. Então tem muito... Não de grana, né? Porque o Brasil tá meio ruim das pernas, mas nessa outra parte aí, né? Sim, sim. O Brasil ainda é um país extremamente violento, é um país inseguro para mulheres, para a população LGBTI, para mulheres trans, não é? Para as mulheres que são estupradas e culpabilizadas pelo próprio estudo. Então, tem muita coisa para a gente fazer. Antes da gente falar do país do vizinho, a gente precisa olhar também um pouquinho para aquilo que nós precisamos melhorar como sociedade brasileira. É isso aí. Cara, Elidiane, fala aí pra mim dos teus projetos aí, como é que tá a vida agora, tá? Porque você tem livro já, fala dessas obras aí que você já fez, se dá pra gente conseguir aí em algum lugar, como é que é? Tá sim, nós estamos aí com 2 obras no forninho, não é? Uma obra Entre o Direito e o Acesso sobre a saúde de mulheres lésbicas e bissexuais. A gente fez um estudo nas unidades básicas de saúde de 4 municípios do Amazonas. E estamos com outra obra também, Gênero, Saúde, Sexualidade e Expressões Contemporâneas, que também vai trazer um pouco dessa discussão tão importante e que, infelizmente, ainda é tão demonizada por ausência de informação, né? Então, urge que a gente possa falar um pouco mais no assunto para tentar melhorar essa nossa cultura, para tentar desconstruir alguns equívocos, para tentar mostrar por meio da informação para a sociedade que tema não é um assunto, o tema gênero não é um assunto que vai ser visto por um viés ideológico. Ele é visto pelo viés científico e quando a gente se abre e fala mais no assunto, nós vamos pensar em criar uma sociedade mais humana, nós vamos pensar em trabalhar uma geração que seja mais tolerante, que seja mais inclusiva e, sobretudo, que seja que tenha muito mais potencial para fazer aquilo que se espera de uma boa sociedade, que é combater a violência. É isso aí. E, Lidiane, quem quiser te seguir nas redes sociais, dá aí os teus endereços aí para a galera que vai acompanhar essa entrevista aí. Pô, quero seguir a Lidiane, quero saber o que ela anda fazendo. O que faz? Então, nós temos o Instagram, prof_Lidiane. Né? E nós temos também, eu coordeno um laboratório de estudo de gênero e saúde mental na Universidade Federal do Amazonas, onde nós discutimos todos esses assuntos, não é? Que é o Laboratório de Gênero. Pode colocar lá, Laboratório de Gênero, e você nos localiza. É um laboratório importante também, não é? Um laboratório que tem várias outras pesquisas em andamento, e nós estamos aí com uma pesquisa muito importante também sobre autocuidado, que nesses tempos que nós estamos vivenciando, urge que a gente possa verdadeiramente falar de saúde mental e de como nós vamos nos cuidar para enfrentar todos esses desafios. É isso aí. E, Lidiane, e para fechar aqui, Brasil na Copa, tá acompanhando? Já tá preparando aí? Você costuma acompanhar? Como é que é? Costumo acompanhar, afinal de contas, sou brasileira, né? Então a gente tem que estar pronta para torcer pela nossa seleção, tem que estar pronta para vibrar pelo nosso país e tem que estar pronta para apoiar, não é? Seja o futebol lá fora, seja o futebol da nossa cidade, mas esse é o momento que a gente para tudo, né, Leandro? Só para que verdadeiramente a gente possa acompanhar e dizer, esse é o nosso momento. E vamos que vamos. É isso aí. Eu, por exemplo, né, cara, assim, antes de ter canal de esporte, antes de trabalhar com esporte, eu já parava tudo quando era período de Copa do Mundo, porque, assim, né, brasileiro é fogo, né? Beleza, Lidiane, deixa aí o teu recado aí pra galera, deixa uma mensagem aí, muito obrigado pela entrevista, né? E aproveita aqui o espaço aqui para você mandar aquela mensagem esperta. Perfeito. Eu queria encerrar, então, com uma frase de Nelson Mandela, que ele diz o seguinte: ninguém nasce odiando uma pessoa, seja pela cor da pele, pela religião ou pela sua própria condição. Para odiar, nós temos que aprender. E se nós podemos aprender a odiar, nós também podemos aprender a amar. Então, por mais inclusão, por uma sociedade mais justa e mais humana. É isso aí, galera. Vamos ficando por aqui. Ó. Se você gostou dessa entrevista, não esquece de se inscrever aqui no nosso canal. Beleza? Você vai ser muito bem-vindo. Deixa o teu comentário também. E vamos, que como vocês sabem aqui, o esporte não para.